Olá a todos, você é muito bem-vindo mesmo hoje a mais uma aula para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Nós vamos seguir com mais um estudo sobre essa nova série, né? E hoje a lição vai falar sobre uma palavra que talvez seja uma palavra desconhecida para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar. E a lição fala sobre sermos justificados. O que isso quer dizer? Nós vamos precisar correr um pouco, estudar um pouco, para saber o que Deus nos ensina sobre sermos justificados. Espero que sua Bíblia esteja aí pertinho de você e nós vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler a partir do versículo 4 e vamos seguir até o versículo 11. Vamos lá? E essa é uma leitura maravilhosa porque Isaías recebeu de Deus a revelação, mostrou a ele o que iria acontecer muito mais à frente e mostrou também de forma muito profunda. Vamos ler? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, Ele, o Senhor Jesus Cristo, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que leitura maravilhosa que nós acabamos de fazer. Eu vou começar a lição fazendo algumas perguntas para que você realmente possa pensar. Então eu espero que você aí na sua casa, você tente responder a cada pergunta. E pense sobre o que ela está querendo dizer. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que o Senhor deveria fazer com meninos e meninas, homens e mulheres, que não se alegram em saber que existe um Deus criador e poderoso? Pessoas que não o desejam e não querem saber, que não gostam dele ter o domínio de todas as coisas, dele ser a verdade, dele ser a pureza, a justiça, por ele ser perfeito. O que você acha que o Senhor deveria fazer com pessoas que não querem o conhecer, não querem estar com ele, sendo ele o Criador das nossas próprias vidas? Quem pode... Também agora outra pergunta. Quem pode então estar diante da presença de Deus e ele ver que nessa pessoa há toda a alegria e todo o amor
em fazer todas as coisas para esse grandioso Deus e que deseja estar a todo momento com Ele e fazer todas as coisas para Ele, sem nunca errar, sem nunca pecar. Você sabe me dizer quem é essa pessoa? A Bíblia nos diz que todos pecaram, que todos falharam, que Deus, Ele estava lá no céu procurando alguém, olhando para ver se Ele achava uma pessoa que lhe obedecesse, que fosse justa, ou seja, ser justo, ser correto, fazer toda a vontade de Deus e que buscasse o conhecer e ser como Ele é. Só que o Senhor olhou do céu e Ele viu que não tinha nenhuma pessoa, nenhuma sequer. E Ele não olhou só em um tempo, foi lá atrás. Ele olhou em todos os tempos. E é triste essa resposta, porque Ele não achou nenhuma pessoa. Então eu vou te fazer agora mais uma pergunta. Então, o que Ele fará conosco? O que Ele fará com o mundo inteiro? Já que o mundo inteiro não o deseja. Ele castigará então todo mundo? Seremos lançados no castigo eterno? Essas perguntas e esse assunto é o assunto mais importante das nossas vidas. É o assunto mais sério que cada um de nós, eu e você, precisamos pensar. E todas as vezes que pensarmos, nós vamos ter uma resposta. O que o Senhor fará conosco? E o que Ele fará comigo e com você? Sabendo que nós somos aquelas pessoas que Ele disse que a gente não o quer. É triste dizer, mas existem muitas pessoas mesmo que não querem ao Senhor. E muitas até dizem que não existe Deus. Muitas pessoas dizem hoje, eu não acredito na existência de Deus e no inferno. Muitas pessoas não querem realmente ver que tudo que o Senhor criou, Ele criou para mostrar que Ele existe e que Ele é poderoso e que Ele é Deus. E essas pessoas usam até mesmo as coisas que o Senhor criou para mostrar que Ele existe, para falar que não existe Deus. Olha a criação, olha quando o mundo foi formado. Ali foram elementos e tudo mais se misturaram e aconteceu uma grande explosão. Não foi Deus quem fez. Olha só. E usam umas coisas que o Senhor criou, que são grandiosas para mostrar que Ele é Deus, para dizer que Deus não existe. E algumas outras pessoas, elas acham que são boas, ou seja, tem justiça própria, justo. Olha, a palavra justo, acham que são boas pelos seus próprios atos. E elas pensam assim, eu vou para o céu, eu sou bom o suficiente. E elas acham que uma criança mesmo, um menino, uma menina, pode chegar a pensar, eu não faço nada de errado, eu obedeço os meus pais, eu faço as minhas lições, eu obedeço os meus professores e eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Eu faço tudo certinho. Bem, mesmo que o seu vizinho, a sua professora, a sua mãe diga que você é bom, nós lemos e vimos também na palavra do Senhor que Ele olhou do céu e não achou ninguém bom. Bem, outras pessoas também, elas tratam a Deus como fosse qualquer outra pessoa, um líder, um pai, um professor, ou até mesmo um amigo, que tem um amor manchado, um amor falho. E elas falam e pensam assim, tem alguns pecados que não são tão terríveis assim, são coisas pequenininhas e
Vai fazer como a minha professora faz, vai fingir que não viu, vai dar um tapinha nas costas e falar, não, tá tudo bem, amanhã você tenta de novo. Não vai fazer mais, hein? E a gente acha que passou. E que ele não vai nos castigar, ele vai fingir que ele não viu. Mas nós vamos agora lembrar quem é esse Deus, quem é esse Senhor. E a sua palavra diz que ele é justo, ele é totalmente correto, do começo ao fim. E isso que ele não tem começo e nem fim. Ele é eternamente correto. Tudo que ele faz é perfeito, não tem erro, não tem mau interesse, não tem raiva, não tem nada. É perfeito, é grandioso e poderoso. Então a gente vê que o pecado é algo terrível e nos coloca em uma situação, para cada um de nós, impossível de resolver sozinhos. Eu não consigo resolver sobre os meus pecados sozinho. E é a mesma coisa que a gente pedisse para um morto. E pedisse assim para ele, corre, você precisa correr para ter muita saúde. Você viu que terrível? O pecado nos torna assim. Nós não temos vida. Nós não conseguimos buscar ao Senhor e fazer as coisas para Ele, porque nós somos igualzinho a um morto. Nós não temos vida, então nós não podemos. Você vê, o morto não consegue ouvir e ele não consegue se levantar. Ele também não vai conseguir correr para ter saúde e vida. Nós também não vamos. Antes de tudo, o que esse morto precisa ter? Vida. E antes da gente levantar e fazer algo para o Senhor, nós precisamos da vida em Cristo. Nós vemos também na palavra do Senhor que Deus, ele é amor. E o amor de Deus é perfeito e grandioso. E todas as suas obras mostram o seu amor, mostram o seu cuidado. Toda a justiça do Senhor é por um amor que Ele tem pelas coisas santas e preciosas. O amor de Deus é grande e esse amor é tão grande que Ele não diminui o valor do pecado. Ele não trata o pecado como algo mentiroso, uma coisa pequenininha. Porque Ele é amor, Ele não vai desmanchar o que realmente é o pecado, porque isso é engano. E Ele é o Deus da verdade. E Deus, Ele mostra através do seu amor o tão ruim é o pecado. Então o amor de Deus realmente faz com que eu e você possamos aprender o quão ruim é o pecado, o quão ruim é a mentira, o ódio, o engano. E esse Deus, ele é verdadeiro, ele sempre diz a verdade. E ele diz que a pessoa que pecar certamente morrerá. Então, nós vemos como o Senhor, então, iria resolver isso. Como Ele ia poder resolver essa questão tão difícil do pecado, onde eu e você não conseguimos resolver. E que Ele é santo e a justiça dEle é perfeita. E que o amor dEle mostra muito mais que o pecado é terrível. E sabe por que o pecado é tão terrível? E o amor é que mostra isso? O amor de Deus foi de enviar o seu único filho. Como nós lemos, o justo, o seu servo fiel, aquele que o conhece, aquele que faz todas as coisas conforme a vontade de Deus, com o seu coração pleno de toda certeza e amor por Ele. Então o pecado, ele pediu algo mais precioso de toda a existência. O pecado exigiu a vida do Filho de Deus. Viu como o pecado é algo
tão terrível, onde nós não podemos resolver. E o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo não para nos dar um exemplo, mas para fazer aquilo que nós nunca fizemos a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, toda a vontade e alegria ao Senhor, em conhecê-lo e viver todas as coisas com Ele e para Ele, conforme a vontade dEle. E o Senhor Jesus, Ele fez isso. Em lugar de um pecador que não faz. E a lei, como nós vimos, aquele que pecar certamente morrerá. Então, nós vemos que como que o Senhor resolveu essa questão tão séria e a mais importante da nossa vida, que nos leva para a eternidade longe dele. O Senhor Jesus sofreu o castigo em razão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter aquilo que Ele tem e aquilo que Ele é. E o Senhor, Ele só pode receber alguém lá com Ele se for uma pessoa justa, uma pessoa que sempre fez tudo para Ele, santa. Então o Senhor Jesus morreu na cruz e Ele pegou a nossa conta. E na minha conta estava escrito assim, que eu deveria pagar morte e condenação eterna, castigo eterno. E Ele me dá a conta dele, que o justo, o santo, me dá a conta do perdão e de vida eterna. Então o Senhor, ali diante da presença dele, quando um pecador arrependido vai na presença de Deus, ele vê a conta daquele em quem aquela pessoa confiou. Se ela confiou em Cristo Jesus, ela vai ver que a conta dele é de uma pessoa santa, justa, e que me deu o perdão e a vida eterna. E eu pergunto para você, será que todos vão ser perdoados? Bem, a Bíblia nos diz que não. Somente aqueles que crerem que essa conta foi paga e confiarem realmente no que o Senhor Jesus Cristo fez e o buscarem de todo o coração, orarem a Ele e receberem um coração agora que deseja caminhar e fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, o agradando, o amando, sendo submissos, fazendo a vontade dele. E então essa pessoa recebeu o perdão. E quando isso acontece, cada um irá saber, o seu coração irá mudar e não mais desprezará a presença de Deus, a sua pessoa. Será pelo contrário. E então nós aprendemos que isso é ser justificado, receber a conta do Senhor Jesus, receber o que Ele fez e que Ele é todo o poder e a vida e que Ele é toda a bondade. Então a justiça e a bondade, elas foram cumpridas no que o Senhor Jesus fez. Ele continua sendo justo e continua sendo um Deus de amor, a qual eu e você devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós vamos louvar a esse Senhor, digno de toda a confiança, no hino de número 47 dos adultos. Amém.
você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.